Olá! Nesse trabalho para a Feira de Saúde da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, nós abordaremos temas da biologia relacionados ao câncer. Espero que seja de grande valia para vocês, que auxilie nos estudos de vocês e também nos processos seletivos que vocês vão enfrentar daqui para frente. O nosso trabalho parte do princípio que todo tipo de câncer tem uma origem genética, seja ela uma mutação, que é mais comum, mas não necessariamente. Então, nesse primeiro vídeo, vamos nos ater ao que é o nosso material genético e as bases moleculares da hereditariedade, para que então, no segundo vídeo, possamos compreender melhor o que pode dar errado e assim desenvolver-se o câncer. Nesse slide, trazemos 3 conceitos iniciais que é importante que vocês saibam. O primeiro é que o material genético está sob a forma de cromatina, isto é, o DNA está associado a proteínas histonas em vermelho na ilustração. O segundo conceito importante é o de genes, cuja sequência de nucleotídeos é responsável por codificar uma proteína específica através dos processos de transcrição e tradução que veremos mais adiante. Por último, o cromossomo é a cromatina em seu grau máximo de condensação, sendo que esta forma passa a ser nitidamente visível através do exame de cariótipo durante uma divisão celular. Nós, seres humanos, possuímos 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares autossômicos homólogos e um par sexual, XX ou XY, sendo que cada par é constituído por um cromossomo de origem materna e outro de origem paterna, em verde e rosa na ilustração. Cada cromossomo é composto por 2 cromátides irmãs, idênticas entre si, e cada cromátide, delimitada pelo retângulo branco, consiste numa única fita de DNA extremamente novelada a proteínas histonas. O DNA é um ácido nucleico formado por nucleotídeos polimerizados que consistem num fosfato, numa pentose, um carboidrato cíclico com 5 carbonos, no caso uma desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser guanina, citosina, adenina ou timina. A estrutura do DNA é de dupla hélice, no qual as 2 fitas de DNA têm sentido opostos, são antiparalelas, enquanto uma tem sentido ascendente, a outra tem sentido descendente, e estão unidas entre si por ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas específicas. Uma citosina sempre estará ligada a uma guanina por 3 ligações de hidrogênio, enquanto a adenina sempre estará ligada à timina por 2 ligações de hidrogênio. Dessa forma, citosina e guanina sempre estarão em iguais quantidades no DNA e o mesmo vale para o par de adenina e timina. São 3 as principais diferenças da molécula de DNA para a molécula de RNA. A primeira delas é que o RNA está estruturado com uma única fita de nucleotídeos polimerizados, que também são compostos por fosfato, pentose e uma base nitrogenada. Outra diferença estrutural é que a pentose do ácido ribonucleico é uma ribose e não uma desoxirribose. E por fim, não existe timina numa molécula de RNA, apenas uracila, que faz essa substituição quando é necessário o pareamento com adenina. Existem 3 tipos de RNA. O primeiro, RNA mensageiro, é obtido através do processo de transcrição do material genético. O segundo, RNA ribossômico, compõe as organelas que chamamos de ribossomos e atua no processo de tradução. Por fim, o RNA transportador também atua nesse processo de tradução, mas ele é responsável por transportar aminoácidos correspondente a seus anticódons, que veremos a seguir. Falando brevemente sobre ligação fosfodiéster, são as ligações que ocorrem entre um fosfato e uma pentose de um mesmo nucleotídeo, mas também entre essa pentose e o fosfato do nucleotídeo subadjacente. Essa ligação fosfodiéster é que forma a polimerização dos nucleotídeos. E para curiosidade, o nosso menor cromossomo é composto por 50 milhões de pares de nucleotídeos. Durante a replicação do DNA, será formada uma nova fita, por meio de uma replicação semiconservativa. Significa que se mantém uma fita original e, para formar a dupla hélice, é adicionada essa nova fita. As enzimas envolvidas no processo são principalmente a enzima helicase, que ela vai separar as fitas originais de DNA, possibilitando que novos nucleotídeos sejam aderidos. A DNA polimerase, que vai fazer essa ligação
dos nucleotídeos, adicionando eles. Por fim, a enzima DNA ligase, que vai unir os fragmentos de Okazaki. Mas o que são esses fragmentos? Esses fragmentos são nucleotídeos que acabam se desprendendo da fita molde e que está sendo originada. Assim, ao invés deles ficarem soltos, a DNA ligase une eles na fita que está sendo originada. E qual seria o sentido da vida? É sempre 5 linhas, 3 linhas. Não importa se a fita anda no sentido direita-esquerda ou da esquerda para a direita. Sempre vai seguir o sentido 5 linhas e 3 linhas para a adição de novos nucleotídeos. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a transcrição. Conforme a gente consegue observar aqui na imagem, as duas fitas do DNA vão se separar e a gente vai pegar aquela área específica que a gente precisa para fazer a nossa proteína, que vai ser uma região específica do nosso DNA, e a gente vai pegar essas trincas de DNA e nós vamos transcrever de modo que elas sejam transformadas em trincas complementares no RNA. Então, a gente vai formar uma fita de RNA a partir desse nosso DNA. Esse RNA vai ser o RNA mensageiro, né? E essas trincas que a gente vai formando de bases nitrogenadas são chamadas também de códons. E cada códon vai corresponder a um aminoácido. Isso é um pouco mais pra frente. Depois de pronto, o RNA vai se difundir e sair do núcleo indo para o citoplasma, onde ele vai de fato continuar todo esse processo da síntese proteica. Coisas importantes que a gente deve lembrar para a prova. A transcrição é o processo em que o DNA transfere informação para o RNA. Ela é a primeira etapa da expressão gênica. Ela acontece no núcleo, em seres eucariontes, como nós, como os animais, né? Mas em seres procariontes que não têm núcleo, a transcrição não vai acontecer no núcleo porque eles não têm um núcleo. A principal enzima envolvida nesse processo de transcrição é a RNA polimerase e nós não temos timina no RNA. Timina é a base nitrogenada, a gente já falou disso um pouco, né? Mas não temos timina no RNA, então a fita complementar vai ter uracila. Ao chegar no citoplasma, a molécula de mRNA proveniente do núcleo da célula entra em contato com os ribossomos, mas os ribossomos não são organelas. Eles são estruturas constituídas por duas subunidades, ou partes, e são feitas de proteínas e um tipo específico de RNA, que é o RNA ribossômico. Essas estruturas têm como função ler o mRNA, que atravessa por entre suas duas subunidades, e ao final desse processo, uma proteína é formada. Além dos ribossomos e do mRNA, um terceiro tipo de RNA participa do processo de tradução, que é o RNA transportador, ou RNA-T. Esse tipo de RNA tem como função transportar os aminoácidos necessários para a síntese de proteína. E a indicação da sequência em que os aminoácidos devem ser trazidos ocorre por meio da interação entre o códon do mRNA e o anticódon presente no tRNA. Além disso, é importante ter em mente que existe um tRNA para cada tipo de aminoácido e que vários tRNA são recrutados durante a síntese proteica. É importante salientar que a sequência de trincas de nucleotídeos do mRNA determina o aminoácido que o tRNA vai trazer. Dessa forma, temos que diferentes genes transcritos vão ser traduzidos em diferentes sequências de aminoácidos, formando diferentes tipos de proteínas. Existem ainda códons específicos que indicam o início e a parada do processo de síntese proteica. O códon de iniciação, A ou G, codifica o aminoácido metionina, de forma que todas as proteínas começam com o aminoácido metionina. Já os códons de parada, UAA, UAG e UGA, não determinam nenhum aminoácido, de forma que nenhum aminoácido é adicionado. Além disso, diz que o código genético é degenerado ou redundante, por existirem vários códons que codificam um mesmo aminoácido. Essa característica é um importante fator de proteção caso ocorra algum erro ou mutação durante o processo de transcrição e tradução. Por outro lado, nós temos que um códon nunca é ambíguo. Isso significa que um determinado códon nunca vai codificar mais do que um único aminoácido. Por exemplo, GGU codifica apenas o aminoácido glicina. Contudo, por também ser redundante, a glicina pode ser codificada por mais de um códon, GGU, GGC, GGA e GGG. E, finalmente, o código genético é universal. Essa afirmação é feita porque os códons têm o mesmo significado em quase todos os organismos. Sendo assim, o códon AAU codifica o aminoácido aspargina tanto em um ser humano quanto uma bactéria, por exemplo. Fique agora com a segunda parte do nosso trabalho, Câncer e Enem, parte 2.